Olá, eu sou a professora Camila e hoje nós vamos falar sobre pronomes. Preste muita atenção. Primeiramente, o que são pronomes? Pronomes são palavras que representam um nome. E aí, nome eu quero dizer substantivo. Pronome é uma classe de palavras, assim como os adjetivos, verbos, substantivos, numerais. Nós temos os pronomes. Os pronomes, eles podem vir antes de um nome ou no lugar do nome. Pode ser utilizado em textos para evitar repetições das mesmas palavras. Então, o pronome ele tem muitas funções, é uma classe de palavras muito importante. Para você saber o pronome, você tem que lembrar dos substantivos. Para quem não lembra quais são os substantivos, os tipos e como identificá-los, tem 2 aulinhas sobre substantivos no meu canal no YouTube. Vocês podem assistir para relembrar, tudo bem? Então, acompanhem comigo os tipos de pronomes. O primeiro tipo de pronome, que é o que vocês devem ter bastante em mente e saber muito, são os pronomes pessoais do caso reto. Ora, se são pronomes pessoais, eles são relacionados, eles fazem referência a pessoas. Então, aí nós temos um quadrinho para acompanhar. Nós temos 3 pessoas do discurso. Aquela que fala, aquela com quem se fala e aquela de quem se fala. Então, são as 3 pessoas. A primeira pessoa do discurso é o eu, no singular, e o nós, no plural. Nós estamos falando. O eu e o nós são as pessoas que falam, são as primeiras pessoas. A segunda pessoa é o tu, que é a mesma coisa que você, ou o vós, que é a mesma coisa que vocês. O que significa isso? Que são as pessoas com quem nós estamos falando. Tu, você, vós, vocês, com quem nós estamos falando. E a terceira pessoa do plural e do singular, ele, ela, eles, elas, que são as pessoas de quem nós estamos falando. Então, os pronomes pessoais do caso reto são, acompanha aí comigo, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Nós também temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são esses que estão aí na telinha para vocês. Vocês podem pausar esse vídeo, fazer a leitura dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles são um pouquinho mais complicados de se usar, mas vocês já têm que ir conhecendo e saber identificar ele nas frases, nas orações e nos textos, tudo bem? Nós temos também os pronomes possessivos. Como o próprio nome está dizendo, o pronome possessivo indica posse, indica que algo pertence a você. Então, aí nós temos os pronomes possessivos masculinos, os pronomes possessivos femininos e pode variar entre singular e plural. Para quem não lembra, singular é quando nós temos apenas um e plural é quando nós temos mais de um. Então, aí na telinha tem vários pronomes possessivos. Vocês podem também pausar o vídeo, podem passar para o caderno, podem fazer a leitura, podem estudar. Mas o que vocês não podem esquecer é que pronomes possessivos indicam posse, indicam que algo pertence a você. Querem ver um exemplo? Minha caneta é azul. A caneta é de quem? Minha. Então, o pronome possessivo aí é o minha, está indicando que a caneta pertence a mim. E repare que caneta é um substantivo e o minha vem logo juntinho do substantivo, vem antes. Por isso que o pronome se chama pronome, é antes ou depois do nome, mas no caso está juntinho dele, tá legal? Temos também os pronomes demonstrativos. O que eles querem dizer? Os pronomes demonstrativos, eles demonstram alguma coisa, apontam. Eles podem também ser feminino, masculino, singular e plural. Ou podem ser invariáveis, como é o caso que está aí no cantinho. Isto, isso ou aquilo. Querem ver outro exemplo? Esta caneta é minha. Eu não estou apontando quando eu digo esta caneta? Então, significa que eu estou demonstrando ela. Pronomes demonstrativos são aqueles que apontam. Querem ver outro exemplo? Aquela menina estuda com a gente? Aquela, eu estou apontando, eu estou demonstrando qual é a menina. Então, é um pronome demonstrativo. Podem dar uma pausa no vídeo, fazer a leitura dos pronomes demonstrativos, mas o que vocês precisam ter em mente é que o pronome demonstrativo é aquele que demonstra, que aponta, tudo bem?
Os pronomes de tratamento, esses são interessantes. Pessoal, na época que eu estudava, a professora fazia a gente decorar uma lista enorme de pronomes de tratamento. Eu sei todos esses pronomes de tratamento aí, porque na época eu estudei bastante e eu decorei. Mas veja só o primeiro exemplo. Vossa Majestade, usado para reis e rainhas. Eu nunca vi um rei ou uma rainha na minha vida, então eu nunca vou usar esse pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento são aqueles que nós utilizamos para o trato com as pessoas. Eu tenho certeza que vocês já chegaram para alguém mais velho e chamaram de senhor ou senhora. Senhor ou senhora é um pronome de tratamento, ou seja, é uma palavra que nós utilizamos para tratar com a pessoa. Quer ver outro pronome de tratamento que eu tenho certeza que vocês já usaram ou viram alguém usando? No posto de saúde, no hospital, nós nos referimos ao médico como doutor. Doutor, aqui essa é a minha receita para fazer a compra dos medicamentos. Doutor, eu estou com febre. Então, essa palavrinha doutor é um pronome de tratamento que nós utilizamos especificamente para quem é médico. E o pronome de tratamento é justamente isso. São palavras que nós usamos especificamente para algumas pessoas que têm títulos. Um outro exemplo, vocês já, de repente, já viram no jornal tratando o juiz, aquele juiz mesmo que determina se alguém vai ser preso ou não, se vai pagar multa ou não, de meritíssimo. O pronome de tratamento utilizado para juízes é meritíssimo. E aí nós temos uma lista grande. Outro pronome de tratamento que vocês utilizam sempre, o você. A gente utiliza o você para pessoas que a gente tem mais intimidade, em situações informais. Então aí, ó, tem vários pronomes de tratamento, mas os pronomes de tratamento que vocês mais precisam saber são aqueles que nós utilizamos na nossa realidade, no nosso dia a dia, tá legal? E não se esqueçam, pronomes de tratamento são aquelas palavras utilizadas para tratar com as pessoas, tá legal? Agora vamos para algumas funções do pronome. O pronome, ele tem uma função de substituição. Veja bem, quando nós estamos escrevendo um texto, a gente tem que evitar de repetir sempre as mesmas palavras, porque senão o nosso texto, além de ficar muito repetitivo, o leitor, quem está lendo o nosso texto, não vai compreender muito bem. Os pronomes, eles servem para a gente evitar essa repetição. A gente pode utilizar substituindo alguns nomes, alguns substantivos. A primeira frase diz o seguinte: Pablo comeu frutas no café da manhã. Se eu quisesse continuar essa frase, eu poderia falar assim: Pablo comeu frutas no café da manhã. Pablo estava atrasado para a escola. Eu estou aí repetindo o substantivo próprio Pablo. Para eu não ficar repetindo, não significa que está errado. Mas para evitar essa repetição, eu poderia falar o seguinte: Pablo comeu frutas no café da manhã. Ele estava atrasado para a escola. Olha aí o ele. Esse ele entrou no lugar de quem? De Pablo. Então ocorreu uma substituição. Por que eu não poderia usar ela? Porque Pablo é um substantivo masculino, então o pronome também tem que ser masculino. Por que eu não poderia utilizar eles? Porque aí Pablo é uma pessoa só. Eles é só quando tem mais de uma pessoa, tá legal? Olha o segundo exemplo. Camila e Rose trabalham juntas. Eu poderia substituir os substantivos próprios Camila e Rose por elas trabalham juntas. Mas atenção! Vocês nunca devem iniciar um texto já com o pronome de cara. Por exemplo, se eu começasse o meu texto assim, elas trabalham juntas, e fosse ler meu texto, ia falar assim, elas quem? Então, o pronome ele só pode ser utilizado para fazer uma substituição de algo que já foi dito anteriormente no texto, ou na frase, ou até na fala. Tá legal? Agora, outra curiosidade. Imagine que eu entro num auditório para dar uma palestra ou uma aula e tem 100 pessoas no auditório. Dessas 100 pessoas, 99 são mulheres e apenas uma pessoa é homem. Se eu tivesse que entrar no auditório para dar bom dia, boa tarde, eu teria que dizer bom dia a todos. Aí vocês podem falar, ué, professora, mas a maioria é mulher. Mas não importa. Se a maioria for mulher e nós tivermos apenas um homem, será todos, eles. Mas se o público for todo feminino, se forem todas mulheres, aí eu utilizo todas ou elas, combinado? Então prestem atenção. Se a frase fosse assim, Camila, Rose, Fabiana, Solange e Gustavo trabalham juntos. Por que se tem um monte de mulheres?
porque eu tenho um homem, um substantivo masculino. Então, aí teria que ser todos, teria que ser juntos, em vez de juntas. Agora, se fossem todas mulheres, Camila, Rose, Solange, Rosângela, Fabiana e Juliana trabalham juntas. Elas trabalham juntas, porque só são mulheres. Tudo bem? A última frase. Eu e Gustavo somos casados. Eu e Gustavo. Fazendo a substituição pelo pronome, eu poderia fazer eu e ele somos casados. Poderia. Mas o eu e ele se transforma em nós somos casados. Um único pronome. Tá legal? Então, uma função dos pronomes é fazer a substituição. Trocar um substantivo por um pronome. Outra função do pronome, como eu já disse antes, é evitar as repetições, para o nosso texto ficar mais limpo, ficar mais coerente, ficar mais fácil de compreender. Não adianta vocês assistirem essa aula e continuarem escrevendo da mesma forma. Na hora que for escrever um texto, uma redação, utilizem os pronomes. Eles deixam o nosso texto mais inteligente, tá legal? Veja a primeira frase. Jorge e Mateus são grandes amigos. Eles gostam de jogar bola aos fins de semana. Eu poderia falar assim: Jorge e Mateus são grandes amigos. Jorge e Mateus gostam de jogar bola aos fins de semana. Poderia, mas ficaria muito repetitivo. Então, o que eu faço? Eu troco Jorge e Mateus por eles. Tá legal? Na segunda frase. Embaixo. André tirou uma nota baixa. Ele não vai mais fazer isso. Aí nós temos dois pronomes. Nós temos o pronome ele, substituindo o André, para não ficar repetitivo. E nós temos o pronome demonstrativo isso, que entrou no lugar de tirou uma nota baixa. Veja como ficaria se fosse repetitivo. Ó. André tirou uma nota baixa. André não vai mais tirar uma nota baixa. Ficaria repetitivo, né? Então, você já sabe que esse ele está fazendo referência a André. E esse isso está fazendo referência a tirar uma nota baixa. Assim, o texto não fica repetitivo. Tá legal? A última frase. Márcia fez um bolo para o lanche e quis convidar suas amigas. Márcia é o nosso substantivo próprio. E aí, quando eu falo suas amigas, amigas de quem? Da Márcia. Então, é um pronome possessivo, indicando que as amigas são da Márcia. Tá legal? E repare aí que amigas, no final da frase, é um substantivo. E o que está vindo coladinho com o substantivo? O pronome possessivo suas. Então, vamos recapitular antes de passar para a última parte da aula? O pronome, ele serve para substituir um substantivo, um nome. Ele serve para evitar as repetições. E ele serve também para acompanhar os substantivos, acompanhar os nomes, podendo vir antes, depois ou no lugar dele. Tá legal? Agora vamos ler. Eu trouxe aqui para vocês um trechinho da história da Chapeuzinho Vermelho, uma história muito conhecida. Tem só um pedacinho da história. Nós vamos fazer a leitura e no próximo slide vocês vão ver quantos pronomes tem só nesse pedacinho. Tá legal? Vamos lá. Era uma vez uma doce menininha. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque ela sempre usava uma capa vermelha que sua avó havia lhe dado de presente. Um dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho disse: Aqui, filha, pegue esta cesta e leve para sua vovó. Fizemos a leitura do texto, tudo certinho. Agora eu vou passar para o próximo slide, vocês vão ver que tem um monte de palavras marcadas. Eu vou explicar cada uma delas, prestem muita atenção, tá legal? Olha só. O texto começa da seguinte forma. Era uma vez uma doce menininha. Se a gente parasse o texto por aí, vocês saberiam quem era essa doce menininha? Não, a gente tem que continuar a leitura. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Todos a chamavam. Chamavam quem? A doce menininha. De quê? De Chapeuzinho Vermelho. Então, só nessas duas linhas, eu já fiz 3 referências a Chapeuzinho Vermelho. Chamei de Chapeuzinho Vermelho mesmo, chamei de doce menininha e usei o pronome oblíquo a, que faz referência a Chapeuzinho Vermelho. Tá legal? Continuando. Porque ela, olha o pronome pessoal do caso reto aí, ela sempre usava uma capa vermelha. Ela quem? A Chapeuzinho Vermelho. Para não repetir novamente Chapeuzinho Vermelho, eu utilizei o pronome ela. Continuando. Que sua avó havia lhe dado de presente. Olha 2 pronomes aí. Sua avó. Avó de quem? Da Chapeuzinho Vermelho. Pronome possessivo sua. É a avó dela. E havia lhe dado. Olha esse lhe aí. É um pronome pessoal do caso oblíquo.
Esse lhe aí é havia dado a ela, havia dado a Chapeuzinho Vermelho. Continuando. Um dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho disse: aqui, filha. Quem é essa filha? A Chapeuzinho Vermelho. O filha não é pronome. Eu só estou marcando para vocês verem que existem muitas formas de fazer referência ao mesmo nome, só que não repetindo toda a vida. Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Vermelho. A gente pode usar palavras sinônimas, a gente pode usar no nosso texto outras palavras que substituem e pode usar o quê? Os pronomes. Para finalizar, aqui, filha, pegue esta cesta, ó, esta cesta. Eu estou demonstrando, eu estou apontando. É um pronome demonstrativo. E leve para sua avó. Olha aí o pronome possessivo. A avó de quem? A avó dela, do Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Então, esse texto está repleto de pronomes. Utilize os pronomes nos textos de vocês, na hora de falar, na hora de montar as frases, as orações, tá legal? E vamos relembrar os tipos de pronomes, vocês podem assistir essa aula novamente. E lembrar as funções do pronome. Para que serve o pronome? Ele serve para acompanhar um nome, um substantivo, pode vir antes, depois ou pode vir no lugar dele. Ele serve para fazer referência a um substantivo, falar do substantivo. E ele serve para quê? Para evitar repetições nos nossos textos, tá legal? Pessoal, os pronomes são muito importantes, então estudem bastante, viu? E qualquer dúvida, eu estou por aqui para ajudar vocês. Tchau, tchau!